Olá, meus amigos, simpatizantes do nosso canal, você que não é simpatizante também, mas você que está ouvindo. Eu quero falar sobre um assunto interessante. Por que será que nós causamos um aborrecimento nas pessoas, uma ira, uma raiva muito grande? Nós temos observado isso aí, e certa vez alguém escreveu no meu canal: eu estou vendo que ninguém te dá bola, ninguém te ouve, você é muito criticado. É verdade, mas eu tenho um motivo e eu não me preocupo com isso, porque quando você é avisado de antemão, você já não tem muito o que preocupar. Eu quero fazer uma leitura e eu vou falar sobre o aborrecimento que as pessoas têm pelo que nós pregamos aqui. Quero fazer a leitura no livro de 1 João, capítulo 3, e no versículo 13, nós vamos fazer a leitura. 1 João, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Muito bem. Esse é um texto curto, mas agora eu vou fazer o outro texto, que é o anterior, que é o 12, que diz assim: Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Está aqui o motivo, ouvinte. Esses dias eu, olhando pela internet, eu vi alguém que se diz ateu, dizendo: pior castigo que tem como eu não acredito no inferno, eu acredito que eu vou ser transformado, que nós somos matéria, é ser transformado em uma árvore e depois ser transformado em papel e ser transformado, ser impressa a Bíblia e andar debaixo do sovaco de um evangélico. Então, quando eles falam evangélico, meio pejorativo, porque existe evangélico hoje e os que servem a Deus, né? Eu não sou evangélico, eu sirvo a Deus. Eu não quero mais esse nome para mim, porque se for para ser igual a esses evangélicos que tem por aí, eu não quero. Então eu só digo que eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, procuro andar no caminho de Deus. E eu tenho observado que as nossas palavras causam irritação nas pessoas. E não foi diferente desde o começo das pessoas, da humanidade, da raça humana, que vem essa inimizade. Essa inimizade não é para nós estranharmos, porque a palavra de Deus fala que Caim matou seu irmão Abel, porque Abel ele fazia a vontade de Deus, as obras dele eram justas, e de Caim mal, eram más as obras dele. E hoje nós temos visto também as pessoas, elas têm mais tolerância com um ímpio que está aí, que apronta mil e uma, do que aquela pessoa que vem com a palavra de Deus, que professa a sua fé, aquele que é genuinamente filho de Deus. Aquele que não é, ele se mistura com o mundo, igual nós temos visto por aí. E a palavra de Deus é muito clara, que não há como existir amizade com os filhos de Deus e com os filhos do mundo. Por isso que nos meus vídeos eu sou muito, vamos dizer, bem conciso. Eu insisto muito quando eu vejo esses pregadores famosos aí arrebanhando milhares de pessoas. Eu não acredito que ele seja de Deus, porque não tem como haver amizade entre o mundo e entre os filhos de Deus. Quando eu vejo um artista famoso também, desses meio gospel, fazendo um grande sucesso, eu não acredito que ele é filho de Deus. Não dá para acreditar. Porque se a palavra, alguém deve estar mentindo, se a palavra fala que não tem como ter amizade, que vai ser uma guerra permanente, porque vai ter. O próprio Estevão, ele foi o primeiro mártir da era cristã, só porque ele estava pregando lá. A palavra de Deus diz que eles rangiam o dente.
E dizem que eles tapavam o ouvido e avançaram contra ele. Então, quando nós estamos aqui, eu mesmo tenho a oportunidade de, quando eu estou falando o evangelho, as pessoas não darem ouvido. Quantas vezes eu cheguei com a palavra de Deus, né, procurando ser agradável com a pessoa, porque existe aquele religioso, meu amado, que ele é muito chato. Eu já encontrei muitos por aí. Mas o verdadeiro filho de Deus, a palavra de Deus fala que ele é uma pessoa gostosa de estar próximo dele. Mas mesmo assim ele provoca um aborrecimento sem motivo. Por isso que a palavra de Deus diz que o filho dele causou aborrecimento sem motivo. Ele diz lá, me aborreceram sem motivo. E a palavra de Deus diz em João que o mundo, ele amou mais as trevas do que a luz. Só que vai chegar o dia de cobrança, o dia do acerto de conta. Então a palavra de Deus diz que o mundo todo jaz no maligno. Então você que quer viver piamente em Cristo, está escrito lá, aqueles que quer fazer a vontade de Deus, servir aqui a palavra, ele vai sofrer perseguição, não tem como. Ele não vai ser popular. Eu vejo aqui na internet mesmo, nós fazemos vídeos, nós damos conselho para a pessoa ter uma vida feliz, mas eles não aceitam, eles criticam, eles falam, eles não querem nada com a verdade. Por isso que eu fiz um vídeo sobre os ateus, que eu não acredito que eles são ateus de verdade, porque eles têm um ódio mortal. Pode ter certeza, eles não acreditam. Aliás, eles acreditam em Deus. A crença deles é do tamanho do ódio, da raiva que eles têm. Por isso que eu não acredito que eles são ateus, e não são mesmo. Porque ninguém consegue odiar uma coisa que não existe. Ninguém consegue ficar com tanta raiva de uma coisa que não incomoda ele, não é verdade? Então, mas quando nós estamos aqui tudo relacionado a Deus, o mundo vai aborrecer, não tem como. Eu lembro que uma vez eu estava numa região do Brasil, e quando eu estava ali pregando, quando eu comecei com a verdade, as portas se fechou. Eles não quiseram mais ouvir a verdade, eles endureceram o coração por causa da tradição, por causa dos ensinamentos que eles já tinham, e nós ficamos de escanteio lá, foi difícil. As portas se fechou, e olha, no meio do ajuntamento deles, da igreja, entre aspas, eles aborrecem a Deus. E nós vimos claramente o distanciamento deles, mas eles não ficaram sem testemunho. Eles, no dia do juízo, vai aparecer nós lá com a verdade, pregando, mas eles não quiseram aceitar. Então, se você que prega aqui o verdadeiro evangelho aqui na internet, as pessoas te aborrecem, não se preocupe, porque a palavra de Deus diz que quando nós somos afrontados por causa da justiça, quando nós sofremos por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. Nós não devemos esquecer disso. Então, por isso que eu deixo no meu canal, eu não coloco restrição nenhuma para as pessoas xingarem, criticarem, porque quanto mais nos xingarem, nos criticarem, maior vai ser o nosso galardão. A palavra de Deus promete isso para nós. Quanto mais nós formos aqui aborrecidos, maior vai ser a nossa recompensa nos céus. E eles vão ver. Vai chegar o dia da vingança do nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos nos vingar nós mesmos, porque a vingança pertence a Ele. E naquele grande dia, quem vai se encarregar de vingar tudo isso que está acontecendo, das raivas sem motivo, porque as obras deles eram más, vai ser o próprio Deus. Talvez você está ouvindo esse vídeo, você está zombando, mas vai chegar o dia de você se arrepender muito tarde. Vai chegar o dia em que Deus vai cobrar. Por que você ficou com ódio de fulano, de Beltrano, sem motivo? Por que você aborreceu? Então esse texto aqui está dizendo que não para nós ficar maravilhado porque o mundo nos aborrece,
Isso já está escrito. Então você que ama a palavra de Deus, você não desanime não. Quanto mais falarem mal de você, mais bem-aventurado você é. Quanto mais injuriarem você, mais você vai ter o seu galardão lá em cima. Então, você que ouve, que você assiste o nosso canal, espero que você pense nisso. Talvez você que não conhece o Evangelho, que é as boas novas, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele não é chato. Ele só quer pregar o Evangelho, a verdade. Agora os religiosos, eu vou lhe dizer para você, eles são muito chatos. Os religiosos, eles incomodam. Os cultos deles são enfadonhos. Eu fiz um vídeo sobre o jugo pesado da religião, é verdade. É muito pesado, mas o fardo de Cristo, do nosso Salvador, ele é muito leve, ele é leve e fácil de levar. Então, nós estamos numa guerra, numa disputa renhida pelas almas dos seres humanos. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos, nós iríamos ver que batalha terrível que está sendo travado pela mente e os corações dos homens. Como eu já disse, nós somos dirigidos por dois tipos de espírito. Um é o espírito da verdade, outro é o espírito do erro. Você não está neutro. Quando você nos aborrece sem motivo, quando você nos odeia sem motivo, não é você. Existe um espírito por trás que está te dominando os teus sentimentos. Você é um escravo, você está preso, você não consegue se libertar desse sentimento. Eu já passei por isso. Eu falo porque eu já estive aí do lado de vocês. Eu odiava também tudo que se falava. Quando eu via uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, dava vontade de fazer as barbaridades, eu queria que ela sumisse da minha frente. Mas isso é compreensível, porque a luz não mistura com as trevas. Não tem como haver comunhão. Então hoje em dia nós estamos vendo aí uma comunhão tão grande com as coisas do mundo. Você não sabe mais, as coisas santas de Deus se misturaram. Os ritmos do mundo entrou dentro dos ajuntamentos das pessoas. As pessoas não, quando elas se convertem, entre aspas, elas veem com os mesmos gostos, com as mesmas maneiras de pensar. Porque conversão é mudança total de mente, de vida, de tudo, de gosto. Aquilo que você amava, você passa a odiar. Aquilo que você gostava de fazer, você para de fazer porque você não tem mais prazer. Eu fiz um vídeo sobre o novo nascimento, sobre a lei perfeita da liberdade. Se você tiver oportunidade, no meu canal você assiste. Depois eu vou fazer um com mais profundidade. E é isso. Então, meu amigo, minha amiga, se você está me odiando, é porque você está do lado oposto de mim. E no dia do juízo nós vamos ver essa diferença. Se você não se acertar, você não fazer a paz conosco, com Deus primeiramente, porque a palavra de Deus diz que primeiramente eles odiaram a Cristo. Se odiaram a Ele, é natural que vai odiar nós. Então eu falei certa vez num vídeo aí dos ateus, que eles odeiam a Deus e eles odeiam os filhos de Deus. Então é bem compreensível. Você é um pregador do verdadeiro evangelho. Não fica chateado não quando vem essas coisas. Olha para o céu e fala: Senhor, está aumentando a minha recompensa aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você a ter melhor compreensão do mundo espiritual. Pense nisso.